Nessa aula a gente fala de um assunto que é muito importante. É a rentabilidade dos títulos. Rentabilidade é também chamado de prêmio. O prêmio é aquilo que você ganha por comprar aquele produto financeiro e, no nosso caso, um título de crédito. O prêmio é o somatório dos juros que você vai ganhar no período, mais o principal, aquilo que você colocou para comprar aquele produto financeiro. E aí a gente pensa, como é que esses juros ele deve ser pago? Existem duas formas de você negociar os juros que você vai receber. Ou você estipula que você vai receber por uma taxa pré-fixada ou uma taxa pós-fixada. A grande diferença entre as duas é que você não sabe o quanto você vai receber no futuro na taxa pós-fixada. Olha só, para a gente colocar isso em prática, a pré-fixada, você já sabe quanto é que você vai receber no final, porque a taxa é única. Então, a gente traz a valor presente o quanto você vai receber no futuro, a partir da taxa definida no seu contrato, e aí você sabe o quanto você tem que comprar. Por exemplo, vamos supor que você vai receber R$1.000 lá no final de prêmio, de juros mais o principal. E a taxa é de 10%. É só você ir lá e dividir esse valor que você vai saber o quanto é aquele produto financeiro lá na gôndola da distribuidora ou da corretora. Então, o pré-fixado você sabe exatamente o quanto você vai receber no final. É fácil fazer a conta. Agora, se você olha um título pós-fixado, você não tem como saber, porque o pós significa que a taxa vai ser criada após um período. E aí a gente precisa falar do indexador. O indexador é um mecanismo de reajuste do valor daquele produto financeiro a depender de alguns fatores econômicos ou da taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras ou pelo governo. A gente tem 3 indicadores que são utilizados quando a gente está falando de títulos de crédito. O primeiro é a inflação, ou seja, passa-se um mês e aí você recebe o indexador inflação, ou seja, vamos supor que a inflação foi de 5%, de 2% naquele mês. Então o teu produto financeiro vai ser corrigido pela inflação. E aí geralmente a inflação ela tem mais um valor atrelado a ela, que é uma combinação de uma pós-fixação com uma pré-fixação. Então, geralmente a instituição financeira te paga a inflação, aquela correção do período, mais uma taxa pré-fixada. É um tipo de mecanismo misto, muito comum. E aí você tem exatamente a taxa real do seu produto financeiro, do seu investimento. O segundo tipo de indexador, mais famoso também, é o CDI ou simplesmente a taxa DI. É a taxa diária correspondente aos empréstimos feitos entre tesourarias de bancos. Chama-se depósitos interbancários. No final do dia, às vezes um banco pequeno está precisando de dinheiro, liga para outro banco grande, pede dinheiro emprestado. E eles fazem isso de uma maneira muito comum. E isso surge a taxa de depósito interbancário, que é a taxa básica dos mercados, das instituições financeiras. E esse a gente chama de CDI. Muito importante esse CDI. Quando você for avançando, a gente fala para você olhar no home broker ou no seu aplicativo de preferência de consulta das informações da bolsa o contrato de DI, porque ele serve para você se orientar o quanto você deve receber de juros, levando em consideração esse custo de oportunidade. Por fim, a gente tem a grande Selic. A Selic é a taxa estipulada estipulada pelo governo, através do sistema de liquidação e custódia, onde ficam os títulos públicos. Lá são registrados e liquidados os títulos públicos e a partir daqueles movimentos diários, ano passado em 2018, teve 1,1 trilhão de movimentações diárias e a partir dessa taxa que é definida
pelo Copom, que é uma reunião que acontece a cada 45 dias. Essa taxa serve de base para a negociação que acontece dentro dessa estrutura chamada Selic, e aí por isso a taxa fica como Selic. Esses são os três indexadores. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu quero que você recorra lá no material básico, lá na matemática financeira básica, tá certo? Então esses são os principais temas que você deve entender quando se fala de rentabilidade de títulos de crédito.